Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes se alegra, a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Eu acabei de citar o Salmo 46, Davi falando de uma fé perfeita em Deus. E graças a Deus, que o nosso Deus é o nosso refúgio, né? Como a própria Bíblia diz, que o diabo está como um leão, rugindo a quem querendo nos tragar. Mas o nosso Deus, ele não deixa. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, seja com cada ouvinte que irá ouvir essa mensagem desse dia, porque o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos na audiência perguntam, que programa que é esse? As pessoas pensam que é novo, não é novo não. Que a graça de Deus, ele mandou um profeta, conforme está lá em Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, verso 7, Mateus 17, 11, haveria um profeta com uma mensagem restauradora. E graças a Deus, eu estou feliz, estou muito contente, porque Deus tem me abençoado e desejo à nossa audiência um bom dia com Jesus. Que Deus abençoe toda a nossa audiência espalhada por todo o planeta, em especial ali no país chamado Moçambique. Hoje nós iremos ler um pouquinho, falar como que Deus opera. Nós vamos ler hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 27 e o 28. Mas antes disso, nós iremos ouvir uma linda faixa musical com Jair Pires, Igreja Velha. Que Deus abençoe toda a nossa audiência, em nome de Jesus Cristo. Igreja velha, que saudade imensa daquele tempo que bem longe vai, quando você existia aqui. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa daqueles dias que você deixou. Igreja velha, não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, quando eu me lembro do grande amor que você me deu. Passar os anos eu não esqueci. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, não vou esquecer que foi você
estar. Mas que saudade, mas que saudade imensa. É isto mesmo, minha velha igreja. É a saudade que está aqui dentro de mim. Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos que você me amava, como também me ensinou a amar. Olha, as coisas por aqui hoje estão muito diferentes. E com grandes saudades eu me lembro de você. Obrigado, minha igreja, por tudo que você fez por mim. Você continua aqui dentro de mim. Muito obrigado. Igreja velha, quando eu me lembro do grande amor que você me deu. Passaram os anos, eu não esqueci. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, não vou esquecer que foi você quem me ensinou a amar. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Muito bem. Aqui o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Mas Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezível e as que não são, para aniquilar as que são. Senhor e eterno Deus, Pai Celestial, aqui eu estou diante da sua palavra, Senhor. O maná que desce do céu todos os dias para alimentar as nossas almas, ó Pai. O profeta Oséias chegou a dizer que haveria fome, não fome de pão, sede, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós nessa manhã a sua bendita palavra com a cheia do teu poder. Eu espero que aqueles que irão ouvir essa palavra, se tiver alguém aí prisionado no pecado, Deus vai te libertar. Se tiver alguém nas drogas, na bebedeira, na jogatina, na prostituição, na criminalidade, nosso Deus, Ele é especialista em libertar as pessoas. É a minha humilde oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Muito bem. Eu às vezes fico pensando, por que Deus, Ele procura sempre trabalhar do lado inverso do homem? Porque o homem, ele gosta de se destacar. O homem sempre gostou de se aparecer.
E o homem gosta de ser sempre cada dia mais, ter assim a sua projeção na sociedade. E Deus, então, ele trabalha de uma maneira inversa. Nós sabemos que o Espírito de Deus, ele não está nessas grandes catedrais, ainda que muitos pensam que está. E o apóstolo São Paulo aqui, ele disse, Deus escolheu as coisas loucas, porque o evangelho da cruz é uma loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Vocês sabem que desde que quando Deus criou o homem, ele sempre procurou falar com o homem, mas hoje o homem, devido à sua cultura, à sua educação, à sua maneira, ele se afastou de Deus. Nós vemos também que aqui no livro de Juízes, capítulo 11, vocês vão ver que Deus, ele trabalha com pessoas que não têm assim uma aparência, uma pessoa rejeitada pela sociedade, a não dizer que até pelos próprios da família, né? Vocês sabem que tem essa passagem aqui, que é muito maravilhosa, que quando Deus, ele mandou no mundo o Jefité, você sabe que o Jefité, ele tinha nascido de um relacionamento do seu pai, o Gileade, né? Ele teve um relacionamento com uma mulher e então nasceu esse moço chamado Jefité. Mas o Gileade, ele tinha uma mulher e essa mulher tinha bastante filho. E esses filhos de Gileade, né, com essa mulher, começou a expulsar o Jefité. Achava que ele tinha uma aparência esquisita, ele era diferente. Então, ali chegou um momento na vida que o Jefité já não suportava mais aquela pressão, só porque ele era diferente. Então ele foi embora para uma terra chamada Tobi, foi viver para lá. Mas chegou um tempo que os Amon vieram para pelejar contra Israel. E nessa hora, eles começaram a pensar. Falaram um para o outro. Aquele nosso irmão, como ele era valente, ele poderia ganhar essa peleja. Mas Jefité estava morando bem longe. Aí eles mandaram os homens chamar lá o Jefité. E o Jefité, por sua vez, falou para eles, né? Por que ele foi atrás dele nessa hora do aperto? Mas, mesmo assim, o Jefité foi lá. E vocês sabem da história, que ele fez um voto para Deus e ele ganhou a batalha, ganhou aquela guerra, né? Meu irmão, sempre Deus, ele não procura aparência. Aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, vocês vão encontrar também como que Deus, ele trabalha. E hoje eu estava meditando um pouquinho que as religiões, elas trabalham paralela com a política desse mundo. Vocês podem ver que quando, há muitos séculos atrás, quem sabe, 80, 90 anos atrás, os políticos eram pessoas assim simples,
Eram homens que tinham, assim, sinceridade. Mas hoje, vocês podem notar que tipo de pessoas que estão lá hoje, eles não estão governando. Não, eles não estão governando para o povo. Eles estão governando para eles. Eles são homens astutos, homens sábios. Vocês podem ver que são homens de aparência, uma cultura elevada. E aqui no 1 Samuel, capítulo 16, você vai encontrar, antes disso, eu quero comentar sobre o Saul. Vocês sabem que Deus, ele deu Saul como rei para Israel, porque Israel era uma nação e eles via as outras nações, tinha ali um rei, e eles queriam também ser igual às outras nações. E eles pediram um rei para Deus. E Deus então deu o Saul. E o Saul, todos nós sabemos, ele era um homem assim de aparência, né? Um homem famoso, né? Igual nos dias de hoje, né? Hoje, as igrejas, as religiões, elas querem homens famosos. Homens que têm uma aparência. Mas nós sabemos que as aparências, elas enganam. Então mandou escolher lá. E escolheram Saul. E Saul foi um homem que ele se engrandeceu tanto que um dia ele se apostatou. Por quê? Por causa da sua fama. E nós encontramos que Deus mandou Samuel ir lá na casa do Jessé, como está aqui, capítulo 16, 1 Samuel. Deus mandou ir lá, o Samuel na casa de Jessé, eu digo melhor, lá na casa de Jessé, porque Davi, ele tinha lá 7 filhos. E então Samuel foi lá na casa do Jessé, e lá ele falou que ele tinha ido lá para uma comissão. E Samuel falou para ele trazer os filhos dele, que ele ia ver qual que seria ungido para rei de Israel, no lugar de Saul. E ali veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, e nada. Mas aconteceu que Samuel pensou, mas vem cá, mas se Deus mandou eu vir aqui, ele tem certeza por que ele mandou eu vir aqui na casa de Jessé? E ali, então, o Samuel falou assim, mas não tem mais nenhum outro. Nenhum desses daí é bonito de aparência, homem gigante. Homens que têm assim, um perfil refinado. Deus não está atrás de religião com perfil refinado. Deus está atrás de uma igreja, de um homem que prega o evangelho. Então, aí o Samuel perguntou para Jessé, não tem mais, acabou? E ele disse ainda, falta o menor. Mas onde ele está? Ele está lá, no campo, apacentando as ovelhas. Então Samuel falou assim, manda chamar ele. E nós não iremos comer nada enquanto esse moço não chegar aqui. Quando eles chegaram, trouxeram lá o Davi. Aqui no capítulo 16, 1 Samuel, verso 12, diz que Davi, ele era ruivo, né? Baixinho, não tinha tamanho, não tinha nada. Mas uma coisa interessante, aquilo ali
foi o suficiente para mostrar para Jessé o quanto Deus amava Davi. E Deus mandou chamar, então, Samuel mandou chamar Davi, e ele era ruivo, mas ele era formoso de semblante. Então, quando o Davi chegou, ali foi quando ele ungiu a Davi para rei. E todos nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E uma coisa que mais me chamou a atenção nesse estudo que eu fiz é que Deus, ele não retirou, né, o ministério de rei de Saul. Mas só que Saul, ele se apostatou e Deus retirou a unção sobre ele. Ele era um rei sem unção. E isso me traz para os dias de hoje. As igrejas estão cheias de pregadores, missionários, presbítero, evangelista, pastores e outras coisas mais. Mas esses homens, eles têm os seus ministérios, mas eles não têm mais a unção de Deus. É por isso que hoje nós estamos vendo como a coisa está andando. O mundo está dentro da igreja. A igreja fracassou de uma maneira terrível. Não tem mais vida. Diz a palavra de Deus, eles têm nome que vive, mas estão todos mortos. E nós vemos hoje que a situação está cada dia mais sendo degradada. Mas o povo é assim, o povo quer coisas notórias, né? Que chama atenção. A gente acompanha a internet, a gente vê que as pessoas falam assim, olha, eu fui convidado para tal lugar assim, assim, assado. E aquelas igrejas, elas ficam na expectativa. Esse homem vai ser um grande homem, um homem eloquente, um homem bonito, de grande aparência. Aí você vai lá, nos dias de Jesus Cristo. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Aqui no próprio capítulo 53 do profeta Isaías. Por quê, irmão? O povo, eles liam lá os pergaminhos, eles liam lá o Isaías 7,14, que uma virgem ia conceber e dar à luz um menino. E ali eles liam os pergaminhos, mas na mente deles, esse Messias, o prometido que viria para Israel, eles pensavam na mente deles que seria um homem assim, esbelto, um homem que tinha assim, uma aparência polida. E aqui no livro de Isaías 53, está falando no verso 3, que Jesus Cristo ele é um homem desprezado. Por que ele era desprezado? Porque não tinha aparência. Isaías 53, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, que não tinha uma aparência, nem formosura. Olhamos para ele, nós não via beleza. E isso aconteceu nos dias de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles se decepcionaram quando encontraram com Jesus. Mas pensou, mas esse daí que falava que viria, aqui no capítulo 52 de Isaías também, está dizendo assim, a aparição e as dores e a glória do Messias.
Eis que o meu servo operará com grande prudência, e ele será engrandecido, e elevado, e muito sublime. Então, nós vemos aqui que Jesus não tinha uma aparência, parecia uma raiz de uma terra seca. Mas, meu irmão, Deus, hoje nós vemos que a preocupação dos religiosos, dos líderes, é construir igrejas bonitas, mas Deus não está atrás de coisas bonitas. Se o homem está atrás das coisas bonitas, Deus não está atrás das coisas bonitas. Deus está atrás de uma igreja que ela tem o caráter dele. Mas como é que você pode falar isso, evangelista? Vai nessas igrejas aí e veja essas igrejas, são esses pregadores, são esses líderes, tem o caráter de Jesus Cristo. Por quê? Eu estava vendo uma matéria, diz que lá no Planalto, lá tem a bancada dos evangélicos. Eu vi uma pessoa que passou por lá, um evangélico, falou assim, foi a pior derrota desse pessoal chamado evangélico ir lá para a política. Mas, irmãos, vocês veem que quando Jesus Cristo, ele esteve aqui na terra, ele poderia ter escolhido homens como Caifás, como Anás e tantos, né? Homens assim que tinham uma aparência, uma cultura elevada do dia. Mas Jesus, para decepcionar os religiosos, ele montou aqui a sua igreja, seu ministério, com 12 homens. E ele chegou um dia, Pedro estava pescando, e ele falou para Pedro, Pedro, venha, segue-me, você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de alma. E ali Jesus montou uma equipe com 12 homens. Ali estava o Judas Iscariote. O Judas Iscariote, ele era uma pessoa assim, de boa aparência. E vocês sabem que quem olhava para o ministério de Jesus repugnava. Como é que pode ser ele um profeta de Deus, enviado para Israel? Escolher esses homens aí. Vê logo, hoje a Igreja Católica fala que Pedro foi papa. Pedro nunca foi papa, porque Pedro, ele era casado. Só se hoje, né? E até hoje ninguém vai falar que papa casa, e Pedro era casado. Mas, quem olhava assim, eles pensaram assim, esse ministério aí de Jesus não vai muito avante. Pode ver, ó. O homem que chamou lá o Pedro, um homem que não tem estudo, um homem que não tem uma cultura, não tem nada, nunca estudou. Mas Jesus Cristo escolheu esses homens. E nós vemos que a igreja, ela foi fundada lá no dia de Pentecostes, com esses 11 discípulos. E nós vemos que Deus, ele operou grandemente na vida desses homens. E hoje nós também vemos que sempre é assim e sempre será. Vocês podem ver que quando Deus falou que ele ia destruir o mundo, ele mandou um profeta, que ele sempre disse, ali no livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, que certamente Deus, ele não faz nada sem primeiro revelar o seu plano para os seus servos profetas. Então ali nós sabemos que ele levantou o profeta Noé. E o povo olhava para Noé, pensava, mas esse homem surgiu aí, esse homem calvo, barba longa,
não tem aparência, está dizendo que vai chover. Isso é uma loucura. Não deram crédito, conforme que também está no livro de Isaías 53. Quem é que deu crédito nessa pregação? Diz o profeta Isaías. Então, meu irmão, eles rejeitaram a mensagem de Noé. E nem nós estamos falando sobre aparência. Você vê como que Deus faz as coisas. Vocês lêem a história de Abraão, o profeta de Deus. Você sabe que Abraão, certa ocasião, ele estava na sua tenda e ali apareceu 3 anjos. Isso é bom para esses que creem em 3 deuses. E Abraão chamou, ó meus senhores. Ele reconheceu que só um era o Senhor, que era Deus. Então ali, aquele anjo falou para Abraão que ao seu tempo, a sua esposa Sara ia ter um filho. E a história diz que Sara deu risada. Não aquela gargalhada, né? Mas ela deu aquela risada, né? Assim pensando, como é que pode eu, já uma velha, com 65 anos, meu esposo aí, 75 anos, na concepção de Sara, ela pensou, será que Deus não está errado? Deus nunca errou! O homem erra constantemente, mas Deus nunca erra. Então, ali, passados os tempos, aí Abraão um dia pegou a sua esposa e levou lá no médico, né? E ali ele contou para um médico que Deus tinha prometido para ele um filho. Todos vocês sabem que é o Isaac. E ali o médico olhou para a cara de Abraão. Quem sabe pensou assim, será que o senhor não teve um pesadelo? O senhor não comeu alguma comida pesada, assim? E o senhor teve assim, um pensamento? Ele falou, não, senhor, Deus prometeu. Ele foi lá na minha tenda e falou que a minha esposa e eu nós vamos ter um filho. E aquilo ali começou a chacota, começou a zombaria, porque o homem, ele vê o que Deus fez, vê o que Deus vai fazer lá na frente, mas quando Deus está fazendo, o homem esquece, o homem passa por alto. E ali então, passado-se 25 anos, e um dia Abraão pôde contemplar a promessa foi materializada na vida de Abraão, na vida de Isaac. E hoje, meus irmãos, meus queridos, vocês sabem de uma coisa, que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias. E se você ler a palavra de Deus, nós estamos na última era. Já estamos chegando para o final desse cosmos, desse mundo. Qualquer dia desse, a Terra vai ser surpreendida. Porque Jesus Cristo, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, ele vai tirar a sua igreja. Agora, os nossos teólogos, eu vejo muitos deles fazer certa ilustração. Não, Jesus, quando ele vier, ele vai vir aqui na terra e ele vai vir de acordo com a nosso querer. E é igual quando Jesus nasceu aqui na terra. Eles esperavam até o Caifás, o Anás, falava para as filhas dele, olha, minha filha, vocês se arrumam porque vai ser, uma de vocês vai ser a mãe do Salvador. Faz seus enxoval. E ali as filhas dele, então começou a fazer os enxoval. Mas só que
E nem eu falei, Deus não trabalha na linha do homem. O homem é que tem que trabalhar na linha de Deus. Porque quando o Felipe foi chamar o Natanael, Felipe falou, vem ver um que estava prometido o Messias. O Natanael falou assim, mas como? O Jesus de Nazaré. Vocês sabem que Nazaré é uma cidade, assim, uma cidade que não tinha aparência, uma cidade muito vulgar. Jesus de Nazaré. Natanael falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como é que pode sair alguma coisa boa daquela cidade? Mas saiu Jesus de Nazaré. Então, quando o Natanael chegou diante de Jesus, ele falou, aí ó, um dolo em que não há pecado e engano, né? Irmãos, também nós temos outras passagens. O profeta William Marion Branham, ele foi rejeitado pelas denominações, pelas organizações. Até um teólogo um dia falou para o profeta William Marion Branham, o senhor não tem estudo, quem sabe ele não estudou nem a quinta série daquele tempo. Você não tem estudo, o senhor não conhece a Bíblia direito. O profeta William Marion Branham falou assim, ó, eu não conheço a Bíblia, mas o autor da Bíblia eu conheço. E ele mora em mim. Adianta você conhecer por teologia? Tantas coiseiras a mais? PhD, LLD. Adianta você conhecer a Deus assim? Um dia você vai ser decepcionado. E conta a história também, rapidamente, para nós terminar, que tinha um moço, um filho de um fazendeiro, ele ia nos bailes da sua cidade lá, e ele colocou no coração dele querer casar. Ele ia nos bailes lá, né? E aqui na cidade tinha esses clubes famosos. E ali ele olhava para aquelas mulheres, ele pensava, ele sentia-se decepcionado. Eram mulheres, é verdade, bonitas, mulheres lindas que nem hoje. O mundo está cheio de mulheres bonitas, mulheres esbeltas. Mas Deus não vem buscar beleza, Deus vem buscar caráter. E ele ali então, ele pensava, essas mulheres não servem para mim não. E em outro clube também não. Aí ele resolveu, ele ficou sabendo que lá na fazenda do seu pai, estava tendo lá um baile, e ele foi lá na fazenda. Aí chegou lá, aquele monte de moça bonita, vem se jogando para cima dele. E ele pensava, isso me enoja minha alma, isso me entristece meu coração. Aquelas mulheres se jogavam para cima dele, e ele não gostava daquilo. Mas, certo dia ele subiu na mangueira lá, no mangueirão, e ali ele estava lá, olhando. De repente ali tinha uma moça, chama a moça, a órfã. Órfã não é o nome da moça, é porque ela não tinha pai e não tinha mãe. E aquela moça não tinha aparência, coitadinha, pobre, descalça. Hoje não, hoje temos as pias e tudo mais, mas naquela época as pessoas lavavam as vasilhas, as panelas, naqueles tachos ali, ficava aquela água preta de carvão ali. E aquela moça chegou, saiu lá pra fora, ela jogou o tacho d'água fora. Quando ela ia regressando, o rapaz falou, ô moça, por favor, guarda um momentinho. Ela começou a pensar, o que esse homem, esse filho fazendeiro quer comigo? Aí ela chegou perto dela, e ele falou pra ela, olha, a minha finalidade aqui, na fazenda do meu pai, era para arrumar uma moça para me casar, mas eu não achei nenhuma aqui. E essas outras moças eram a prima da órfã. Depois eu não vi nenhuma moça aqui que tem caráter, mas em você eu vi caráter. E ali ele fez uma promessa para ela, olha, eu vou me embora e daqui 1 ano
eu vou te voltar para te buscar com a carruagem. Você vai se arrumando, vai se preparando, seus enxoval. E ali o boato ocorreu que as primas da órfã ficou sabendo que ela estava preparando um enxoval para ela, que ia casar com o filho de fazendeiro. E ali, então, aquela moça se preparou, cheia de... enrodeada de tanta zombaria, tanta chacota. Mas ela preparou o enxoval. E um ano certinho, ela olhou no relógio e falou assim, ela olhou no calendário e falou assim, é hoje que eles vêm me buscar. Então ela foi, se arrumou, saiu fora. De repente, as priminhas ficou vendo aquela carruagem. Elas pensaram, esse moço tá ficando louco, filho de fazendeiro tá louco. Tantas moças bonitas que nem nós, vai achar logo essa mulher. Mas o que aconteceu? Que ele levou a órfã embora e se casou. Você que tá aí numa grande igreja, é a maior igreja do país, é a maior igreja que tem pregadores refinados, perna da marca Prado, sapato de couro cromo e tantas coisas a mais. Mas sabe de uma coisa? Essas aparências estão te enganando você para você ir para a tribulação. Deixa esse mundo, sai fora, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Deus não vem buscar aparência, Deus vem buscar caráter. E caráter está muito difícil na terra. Em nome de Jesus, meu muito obrigado.